Olá, seja bem-vindo a este segundo vídeo de nossa leitura da Carta aos Hebreus. A intenção nossa é ser apoio para a sua leitura. No vídeo anterior nós falamos um pouco sobre a carta em si e damos atenção ao conteúdo do primeiro capítulo. Nós não lemos, como você percebeu, todo o texto, para que você possa ler e posteriormente ao assistir esse vídeo ter mais esclarecimento sobre o que você leu. O capítulo 2 eu quero ler os primeiros 4 versículos e depois nós vamos fazer uma breve exposição de todo o conteúdo. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Aqui nós temos a primeira exortação do autor da carta aos Hebreus. A gente acha que exortar é repreender, e não é exatamente isso. Exortar é motivar, é incentivar, é estimular. E aqui ele está estimulando os destinatários da sua carta, que eram cristãos de procedência judaica, que estavam passando um momento muito delicado em suas vidas e estavam cogitando de abandonar a fé cristã. Ele diz assim, olha, nós precisamos nos apegar a estas verdades com muita firmeza. E aqui denota uma intencionalidade, fazer isso consciente, entendendo que isto é o melhor a ser feito neste momento. E ele usa uma argumentação que a gente usa assim a partir do que podemos pensar em gradação. E ele diz assim, por exemplo, os anjos falaram, ou por meio dos anjos a palavra veio aos profetas e assim por diante. E as pessoas que não ouviram, não deram atenção ao que foi dito, foram castigadas, foram responsabilizadas por não dar atenção às palavras que ouviram, quanto mais nós. É mais ou menos assim comparando. Se nós pensarmos em pegar uma pedra, digamos de 50 quilos, e colocar numa catapulta e jogar, por exemplo, numa casa, o dano causado será um dano considerável. Então ele diz assim, e se a gente pegar uma pedra de 500 quilos, o dano será com certeza bem maior. Então, se aqueles que não ouviram o que os anjos disseram, ou o que as pessoas disseram por mediação dos anjos, sofreram graves consequências, como foram levados para o exílio, passaram dificuldades, nações saquearam eles, ele está falando dessas pessoas, morreram no deserto e assim por diante. E nós não estamos ouvindo essas verdades dos anjos, nós estamos ouvindo essas verdades do Filho, o Filho que é superior aos anjos. Então a nossa responsabilidade diante daquilo que ouvimos é muito maior do que a responsabilidade daqueles que ouviram os profetas, ouviram Moisés, ouviram todos que falaram no Antigo Testamento, e como eles desobedeceram, eles foram castigados. Imagina nós. Nós ouvimos do Filho. O Filho falou aos seus discípulos, os discípulos transmitiram a mensagem. Se nós não atentarmos a essas verdades, como escaparemos? Como é que nós vamos ser negligentes em relação a essa tão grande salvação e ainda achar que nós vamos ficar impunes? Ele diz, prestem atenção, é necessário nos apegar com firmeza a estas verdades trazidas a nós pelo Filho. Então essa é a primeira exortação que ele coloca, ele vai apresentar mais algumas delas, e ele diz a primeira exortação é, apeguem-se à verdade que vocês ouviram, a verdade do Evangelho, a verdade que foi pronunciada pelo Filho.
Bom, logo em seguida, nos versos 5 em diante, ele fala sobre uma das doutrinas mais caras da fé cristã, que é a doutrina da encarnação do Verbo. O Filho, a quem ele chama aqui, é o mesmo que João chama de Verbo, que fez carne e habitou entre nós. O Filho, ele existe desde a eternidade com Deus, como João disse. O princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo é Deus. Então, esse Filho que existe desde a eternidade, ele assumiu para si corpo humano. Ou seja, ele tornou-se gente no ventre de Maria. E a partir dali viveu entre nós. Mas aquela pessoa que estava ali falando com os discípulos, aquela pessoa que acalmou o mar, aquela pessoa que curou os cegos, que fez todas as coisas que fez, é uma pessoa pré-existente, ela já existia antes. É nesse sentido que ele disse para o Abraão, ele falou para os fariseus, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele existe desde a eternidade e assumiu forma humana no ventre de Maria. Então, temporariamente, podemos assim dizer, aquele que é eterno, ele se submete à temporalidade. Então, ele aceita para si um corpo que vai envelhecer como os céus envelhecem aqui, como disse o salmista no Salmo 110. Então, o Filho eterno assume forma humana, e por que ele faz isso? Ele vai dizer que as razões são essas. Aquele a quem todas as coisas estavam sujeitas, por breve tempo se sujeitou a assumir forma humana para identificar-se com a realidade do homem. A encarnação, ela tem como um propósito fazer com que aquela oração ou aquele desejo de Jó se realize. Jó, em meio às suas dores, ele deseja algumas coisas. E uma delas é, quem dera houvesse alguém que pudesse colocar as mãos no meu ombro e nos ombros de Deus. Alguém que pudesse ser um mediador entre mim e Deus. Evidentemente, Jesus é o único que pode ser o mediador, porque ele sendo Deus, usando a comparação de Jó aqui, ele pode colocar a mão no ombro de Deus. E sendo humano, ele pode colocar a mão no nosso ombro. Então ele é esse que partilha de ambas as naturezas e pode assim então se tornar mediador entre Deus e os homens. A razão da encarnação é para que ele pudesse, ao assumir forma humana, ser devidamente aquele que vai representar os homens perante Deus. Quando Jesus disse assim, olha, eu pedirei ao Pai e ele enviará o Consolador. E quando ele fala do Consolador, ele diz assim que o Consolador é outro Consolador. Ou seja, ele também é um Consolador. E a palavra Consolador, no grego, a palavra Paráclitos, indica aquele que é colocado ao lado para representar, para substituir e para fortalecer ou erguer aquele que está caído. Então, Jesus se tornou homem exatamente para poder socorrer os homens. É isso que ele vai dizer aqui, ó. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, ou seja, o Filho, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso que se diz a respeito dele nos Salmos e tal, aos meus irmãos declararei o teu nome e cantar-te louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. No verso 14 diz, visto que os filhos, aqui está se referindo a todos nós, têm participação comum de carne e sangue, deste também, da carne e do sangue, ele, o Filho, igualmente participou. Para quê? Para que por meio da sua morte, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão toda a vida.
o que você pode perceber aqui é que Deus vem aos homens assumindo a humanidade. E quem faz isso é exatamente o Filho. E ele se torna participante de todas as coisas, exceto do pecado. Porque ele, ao se encarnar, se identifica conosco, todavia a maneira como ele encarna e mantém a sua vida como um todo, ele se exclui no sentido de não participar dos nossos pecados. E estando ele livre de qualquer condenação, a sua morte é uma morte em nosso lugar. Ele que nada deve ao Pai, oferece-se ao Pai como pagamento pelos que estão em débito com o Pai. Então, nesse sentido, ele é o nosso representante perante Deus, que assume a nossa culpa, assume a nossa dívida e nos coloca numa posição de justificados perante Deus. Por isso mesmo, o verso 17, olhando o 16, porque ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Aí o 17, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote das coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados, pois aquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aqui, pela primeira vez, o autor de Hebreus então já faz alusão a um conceito do Antigo Testamento que é um conceito muito importante, que é o conceito da propiciação. O sumo sacerdote apresentava no dia da expiação um sacrifício por si e depois um sacrifício pelo povo. Sobre a arca havia uma tampa chamada propiciatório. E o sangue do animal que era sacrificado era jogado ali, aspergido, derramado, naquele lugar chamado propiciatório. E propiciar significa tornar favorável. A propiciação é exatamente esse ato de tornar Deus favorável ao homem. E como é que Deus se tornou favorável ao homem? Por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Jesus paga a dívida em nosso lugar. Mas ele faz isso assumindo nossa identidade. Alguém disse assim, por que Deus simplesmente não perdoa os pecados e livra a humanidade? Ele não seria justo, porque ele estaria simplesmente declarando inocente o culpado. Mas através da encarnação, vida e morte de Jesus Cristo, ele pôde lá na cruz sentenciar a humanidade na pessoa do seu Filho. Assim, ele se tornou então aquele que declara o culpado culpado e ao mesmo tempo assume a culpa dos culpados através de seu Filho que morre na cruz em nosso lugar. Essa superioridade do Filho em relação aos anjos, mesmo em sua encarnação, é mostrado claramente aqui no capítulo 2, quando ele argumenta que mesmo durante sua encarnação, o Filho ainda manteve esse status de superior aos anjos, porque ele não somente é um ser humano, mas é Deus encarnado. Deus que assume forma humana, que abre mão de suas prerrogativas eternas para poder viver, para submeter-se a todas as limitações humanas que nós temos e ainda assim ser passível de morte, para, morrendo em nosso lugar, nos dar vida eterna. Deus abençoe.